Oi, Fina! Oi, Fino, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Hoje a gente vai fazer uma garrafa belíssima, toda pintada. Vem comigo, vamos fazer esse trabalho maravilhoso. Vamos ao vídeo! Iniciando o nosso trabalho, eu peguei uma garrafa de vinho, apliquei 2 demãos de primer e agora eu vou fazer um risco aqui ao meio, mais ou menos ao meio, para a gente poder se basear, para ver onde a gente vai colocar, desenhar as nossas tulipas. Eu vou desenhar as tulipas seguindo mais ou menos esse risco, umas mais em cima, outras mais abaixo do risco, umas inclinadas, outras mais retas, mas mais ou menos aí onde eu risquei, onde eu fiz esse risco é que a gente vai fazer as tulipas. As tulipas, elas são ovais, o desenho que a gente faz a princípio é parecido com um ovo mesmo, ela é mais larguinha embaixo e mais estreita em cima, desse jeito aí. E assim eu vou fazendo várias formas, vários desenhos, até completar toda a circunferência da nossa garrafa. Vou fazendo dessa forma, umas mais embaixo, como eu falei, outras mais em cima, umas inclinadas, outras mais retas, até a gente terminar de fazer toda a circunferência. Pronto, estando todas as nossas tulipas feitas, essa parte de baixo aí eu vou pintar de preto e a parte de cima vou pintar de azul turquesa claro. Peguei uma tinta acrílica na cor preto fosco e, como eu falei com vocês, vou pintar a parte de baixo. Primeiro vou fazer o contorno com esse pincel redondo, fazer aí perto das tulipas para não borrar muito. Vou me descendo o pincel e depois então vou pegar um pincel mais largo e vou pintar dessa parte aí para baixo, toda de preto. E é só isso. Depois vou aplicar uma segunda demão. Agora vamos fazer a mesma coisa na parte de cima, só que dessa vez usando a tinta azul turquesa claro. Eu comecei a pintar, mas lembrei que tem essa abertura aí na tulipa que eu não fiz o risco, então voltei para fazer em todas as tulipas esse risquinho aí que é a abertura, né? A tulipa ela é abertinha, como se fosse um copinho. Então eu fiz um risquinho aí em todas elas e depois então a gente vai começar a pintar. Para pintar eu vou usar um vermelho escarlate e vou pintar toda de uma cor só primeiro.
primeiro a gente vai fazer a sombra das tulipas. Então, para isso, eu peguei um pouco de tinta preta, a mesma que nós usamos aí na parte de baixo da garrafa, e misturei com um pouco do vermelho escarlate. Ficou quase preto, só para dar uma quebrada mesmo no preto, senão as flores iam ficar muito escuras. Agora, prestem atenção que eu passei um lado do pincel no vermelho escarlate e outro lado nesse preto. E assim eu vou fazer a sombra das tulipas. Primeiro eu fui sombreando as tulipas que estavam atrás. Tem umas tulipas que estão mais na frente e outras que estão atrás. As que estão atrás eu sombreei primeiro. Primeiro passando na lateral, embaixo, e depois com a pontinha do pincel, do lado que está com a tinta escura, eu fiz aí a boquinha, vamos dizer assim, da tulipa, né? Essa parte de cima, essa entrada onde a tulipa se divide, onde tem as pétalas, ela faz uma espécie de copo. Então, fui fazendo isso em todas as tulipas, sombreando um lado, a parte de baixo, e depois com o cantinho do pincel também, fazendo a boquinha aí da tulipa. E assim eu fui fazendo em todas. Depois que eu fiz as que estavam atrás, eu fiz nas que estavam na frente. Sempre da mesma forma. E agora que nós já fizemos a sombra em todas as tulipas, vamos fazer a luz. Para isso, eu peguei uma tinta acrílica na cor laranja e misturei um pouquinho de amarelo ouro, porque eu achei que o laranja estava muito escuro. Agora, com o mesmo pincel que eu fiz a sombra, eu vou fazer a luz. Vou colocar o laranja só de um lado do pincel, espalhar um pouquinho, mas mais de um lado, e vou fazer uma luz aí na parte onde nós fizemos aquela parte escura, que é a abertura da tulipa. Fazer um pouquinho na lateral, dessa maneira que eu estou mostrando. Faz uma sombra aí. Agora eu vou puxar um pouquinho para baixo, para mostrar uma pétala. E também em cima, nas pétalas que estão mais atrás, vou fazer também uma luz. E assim eu vou fazer em todas as tulipas, colocando a luz mais ou menos no mesmo lugar. Sempre aí, bem perto dessa parte escura, para a gente dar uma impressão de mais profundidade. Depois puxa um pouco, aí para baixo, faz a divisão da pétala e coloca um pouquinho também nas pétalas que estão atrás. Isso vai dar uma luminosidade e vai fazer com que nossas tulipas apareçam, fiquem mais claras. Vou fazer isso em todas elas e depois então a gente vai fazer um acabamento com dourado. Agora nós vamos fazer as hastes e as folhas.
Para isso eu peguei uma tinta relevo dourada e vou pegar um pincel filete para a gente fazer a princípio as hastes. Fui só embebendo aí o pincel na tinta dourada e fazendo traços, as nossas hastes. Umas inclinadas para um lado, para outro, outras mais retas, algumas passando por cima umas das outras, para dar ideia de movimento. E assim eu fui fazendo as hastes das nossas tulipas, sempre com a tinta dourada no pincel filete, dessa forma aí que vocês estão vendo. Agora, com aquele mesmo pincelzinho chato que a gente fez a sombra e a luz, eu vou pegar a tinta dourada só na ponta do pincel e vou fazer as folhas. Aperta o pincel e vai levantando. Aperta o pincel e vai levantando, fazendo risco e levantando. Na parte azul, eu também vou fazer como se algumas folhas ultrapassassem aí as tulipas e chegassem até a parte azul. Algumas folhas eu estou fazendo dobrada, mas a maioria eu vou fazer reta e ultrapassando o azul. E dessa maneira a gente vai fazendo até chegar ao final, até a gente conseguir fazer em toda a circunferência da garrafa. Estando nossa garrafa quase pronta, vou aplicar uma demão de verniz spray. Esse verniz tem um acabamento brilhante, já que eu usei umas tintas que eram foscas e as outras que eram brilhantes, então eu resolvi aplicar esse verniz para ficar tudo uniforme. Agora, com nossa garrafa quase pronta, eu peguei a tinta relevo e fui cobrindo aí alguns dos caules das nossas tulipas, dando um destaque. Eu achei que ficou bem bonito, foi como se a gente trouxesse um pouco para frente alguns caules. E na parte azul eu passei, não filmou, mas eu passei também em algumas folhas desse destaque com a tinta relevo dourada e ficou muito bom. E olha só que lindeza que ficou essa garrafa. Eu amei fazer esse trabalho, é um trabalho exclusivo, uma criação nossa e eu tenho o maior prazer em dividir com você todas as nossas criações. Eu gostei muito, achei que o resultado ficou bom, eu espero que você goste também. Eu aguardo o seu curtir, o seu comentário, espero que você compartilhe as nossas ideias. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Muito obrigada por estar aqui. Até o próximo.